Estamos aqui com Sandro Mabel, que já foi deputado federal por 4 vezes, deputado estadual, ou seja, uma vasta experiência, tanto em gestão à frente de grandes empresas, né, como também na vida pública. Uma honra estar ao seu lado aqui hoje. E vamos começar um pouquinho com a sua história, contar um pouquinho do que já foi feito pela população através do seu trabalho. Obrigado, Eliane. Uma alegria estar aqui com você também. Você que é uma pessoa que eu tenho uma admiração grande, que agora está entrando numa experiência nova, como aí candidata a vereadora, vai dar uma vereadora espetacular, eu tenho certeza. Você vai ser muito boa, seu coração é grande, a sua causa é muito boa também. Então, eu vou trabalhar bastante para te ajudar. Eu preciso de gente como você lá na Câmara de Vereadores. Boa sorte para nós todos. Amém. Bem, eu comecei muito novinho. Quando eu nasci numa família simples, uma família que nós tínhamos uma pequena padaria, basicamente. Meu pai trabalhava, minha mãe também trabalhava. Quando minha mãe trabalhava, naquela época não tinha creche, então minha mãe me levava para o trabalho. Então eu ali pequenininho, como nós éramos uma família simples, não tinha um berço em casa, um berço no trabalho. Então, meu pai pegava 2 sacos de farinha, colocava assim, minha mãe botava um travesseirinho no meio, e ali era meu berço. Então, eu nasci misturado na farinha. E aquilo ali fez bem para mim, porque minha canção de ninar era máquina trabalhando, era bandeja batendo, era cliente comprando. Então, isso me deu algumas coisas, como gostar de indústria. Eu acho que eu aprendi dali. Como gostar de gente. Eu via aquele pessoal, certo? Pequenininho, era nenê de meses, como os primeiros anos. Isso daí foi muito bom para a minha vida, que eu sinto que eu aprendi a gostar de gente também, gostar de muito de gente. Cresci sempre servindo, minha família sempre foi uma família que ensinou, uma família cristã, que sempre ensinou aos filhos que tinham que servir. Não procure ser servido, não procure ser servido, você sempre sirva. Trabalhe para servir aos outros. Quem serve, a vida é sempre igual. Quem quer ser servido, às vezes ele encontra quem serve, porque ele está numa posição, de repente ele cai da posição e não tem mais quem sirva. Então tem baques, altos e baixos. Nós adotamos isso, tanto eu como meus irmãos. Nós sempre trabalhamos servindo. Eu, quando jovem, ajudei muito as entidades de caridade. Nós éramos jovens que fazíamos a parte como se fôssemos garçom, lavávamos os banheiros, ajudávamos naquelas coisas, bingos, beneficente, as festas. Então, nós éramos uma juventude que a nossa alegria era poder ajudar para arrecadar dinheiro para aquelas entidades. E assim nós crescemos dessa forma. Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito novo, eu tinha 13 anos, eu comecei a trabalhar. Eu até gostava de jogar futebol, jogava até relativamente bem, treinava num time lá, mas quando foi 13 anos eu vi que futebol não ia me dar nada, que eu tinha que ir mesmo, até porque há 50 anos atrás ninguém ganhava dinheiro com futebol, nem o Pelé não ganhava dinheiro com futebol naquela época. Não era como hoje. Não era não. Então, eu comecei a trabalhar e sempre trabalhei muito. Mas nós sempre trabalhamos também com uma visão que também meus pais ensinaram, que a gente tem que cuidar de quem trabalha com a gente. E isso sempre esteve presente na vida minha, dos meus irmãos também. Nós sempre, os trabalhadores que foram por nós já chegamos a ter 5.000 pessoas trabalhando para a gente, mas sempre cuidando disso daí. Uma das histórias que eu sempre falo de cuidado, quando as pessoas falam para mim, eu falo, eu vou construir em Goiânia 15.000 casas no mínimo. O cara fala, mas não é muita casa. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Acho que é a melhor parte da sua história, eu acho. Eu acho, assim, muito legal mesmo. Então, quando eu tinha 23 para 24 anos, eu via que eu já dirigia a fábrica aqui em Goiânia, que já era uma fábrica maior. Via que as mulheres faltavam muito no serviço, né? Aí um dia eu falei para a Célia, assim, as mulheres, nós somos tanto mulheres, essas mulheres faltam no serviço demais. Ela falou, não, mas você precisa conhecer onde que elas moram, os problemas que elas têm. Eu falei, não, então vamos conhecer, eu estou achando elas faltando demais. E aí fomos andar, Aparecida naquela época, ali onde era Mabel, não tinha nada, era mato, só mato. E tinha muitas casas que eram invasões praticamente. A pessoa construía lá o barraquinho dela de tábua, de plástico, disso, daquilo. Fui vendo aquilo, falei, nossa, mas que situação que esse povo mora. Aí vi aquelas crianças pequenas largadas ali, que a mãe ia trabalhar, largava o menino pequeno. Até que eu vi um menino que não devia ter 2, 3 anos de idade, em cima assim, de um estrado mais alto, ele amarradinho no pau do barraco e com uma garrafinha de água do lado. E ele passava o dia ali, um colchãozinho, ele passava o dia ali, todos os dias ele passava ali, para a mãe poder ir trabalhar.
O dia que ele ia doente, então ele não tinha, a mãe não, faltava no trabalho. Eu vi aquilo ali, fiquei numa tristeza, meu coração ficou doendo. Aí é onde que eu falo que com as pessoas, eu falo assim, Deus fala comigo. E ali ele estava falando para mim, presta atenção. Aí quando eu fui embora, cheguei em casa, contei aquela história para minha mulher, que eu fiquei muito impactado com aquilo. Aí contei aquela história para minha mulher, aí nós fomos dormir. Aí Deus veio de noite falar outra vez, me deu uma chuvarada, que trovão, e vento, e chuva, e chuva. Eu levantei assustado, fui lá no quarto dos meus meninos, eles estavam tudo cobertinho, dormindo lá, quietinho. Então, aí eu pensei, e os filhos das minhas empregadas, como é que estão? Que deu povo daquele gente que trabalha comigo, deve estar enrolando menino em plástico, deve estar segurando a barraca, tomando coisa. Eu fiquei numa angústia daquilo ali. Era Deus mostrando para mim. Me mostrou de dia o que era e me mostrou de noite o que acontecia. Aí, naquele dia, eu podia tomar uma providência de dizer assim, poxa, esses políticos não fazem nada. Agora meu povo está tomando chuva lá, mas ninguém arruma uma casa, não faz nada, só ladrão e tal. Mas eu não fiz isso, não. Eu falei, Deus, você está me mostrando, então você dá conta que dinheiro para isso eu não tenho. E eu acho que ele falou para mim seguir. E eu segui, fiz um projeto de construir 220 casas. 200, não era 2, 3, não, 220 de uma vez. Mostrei para o meu pai, o pai falou, filho, deixa eu falar um tempo para você. Isso aqui é uma cidade. Isso aqui, se você vender a fábrica de biscoito, vender seus carros, sua mulher, filhos, cachorro, tudo, você não tem dinheiro para fazer um negócio desse. Eu falei, pai, eu não tenho. Mas quem me botou nessa daí foi o chefe lá em cima, ele que se vire. O que eu vou fazer, eu vou fazer. Meu pai falou, Deus te abençoe, toca para frente. E aí eu comecei um mês a fazer uma casa, no outro mês ganhava um pouquinho mais de dinheiro, fazia 2, vendia bem biscoito, fazia 5, não vendia bem fazer nenhuma, e fomos fazendo. Em pouco tempo a gente conseguiu construir 220 casas. Então, aqueles dias que dava aquela chuvarada, eu falava, meu bom Deus, meus filhos estão guardados aqui, e os filhos das minhas funcionárias também estão guardados na casa deles. Então, o coração, uma gratidão, né, por ter sido instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Exatamente. Então, você vê como Deus fala para a gente. Quando que eu ia por... Que dia? Meu pai falou para mim, filho, você não vai conseguir fazer isso, você não tem dinheiro para fazer isso. Nem se vender tudo, você não faz. E eu consegui fazer. Por quê? Porque esse tipo de coisa, a gente tem que ter atitude. Deus vai olhando, vai provendo e vai indo embora. Aí eu lembro que meu pai ainda falou assim, não, filho, isso daí dá para você comprar uma mansão, esse preço dessas casas, dá para você comprar um avião. Eu falei, não, pai, não estou precisando nem de mansão, nem de avião, estou precisando dormir em paz, que eu não consigo mais dormir em paz quando chove, que eu fico pensando no meu pessoal. E aí, então, isso tudo fez com que a gente sempre tivesse essa visão. Então, quando as pessoas perguntam, mas você vai mesmo construir 15 mil casas? Eu falei, gente, eu fiz 220, eu não tinha um centavo para fazer as casas. Agora tem Minha Casa Minha Vida, um monte de programa governamental. O que precisa? Atitude. O que eu preciso? Gestão. Exatamente. Era isso que eu ia falar, porque quando você ali com seus entre 20 e poucos anos, né, tendo essa atitude, eu acredito que não é só atitude. É você saber gerir aquele dinheiro que você tem, ter o bom coração para poder fazer e fazer. E fazer, né? Exatamente. E eu vejo muito isso em você. E é por isso que nós vamos fazer, né? Você vai ajudar, a Câmara precisa, os vereadores têm que ajudar. Nós temos que comprar áreas, nós temos que fazer uma série de coisas para fazer as casas. Essa Minha Casa Minha Vida, o nível 1, tem o nível 2. Nós vamos ter que fazer muita coisa em cima disso daí. E é dentro disso que nós vamos estar trabalhando junto, prefeito, vereadoras, para que a gente possa fazer. E você, eu sinto que tem o coração grande. Eu tenho certeza que esse tipo de causa você vai gostar muito disso daí. Demais a conta, inclusive, vou chorar toda entrega. Não, você vai chorar. A minha maior emoção, eu entregava, eu ficava emocionado, mas eu já fui acostumando a entregar. A emoção grande eu tive foi o dia que o funcionário veio devolver a chave para mim. Seu Sandro, estou devolvendo a casa, não preciso mais da casa. Olha. Mas o que foi, meu filho? Não, construí a minha, seu Santo. Esse tempo que eu passei aqui, eu economizei o dinheiro e construí a minha. Arrepiei. Pois é. Assim foram milhares de pessoas que passaram por lá, tiveram a oportunidade de 5, 6 anos ali, não pagavam aluguel, economizavam o seu dinheirinho e construíam a sua casa. Então, é um negócio impressionante, a alegria que é isso aí.
Por isso que esse tipo de programa a gente tem que pegar junto, como programas que nós vamos fazer de regularização fundiária. Vai passar muita coisa na Câmara disso. Vocês tratam de apertar o passo, porque tem mais de 40 mil lotes em Goiânia que não estão regularizados. Sim. Não tem alegria maior que você ter uma escritura na mão. Eu lembro minha primeira escriturinha que eu peguei junto, eu com a minha mulher, numa casinha pequenininha. Eu mostrei a escritura para ela estava no meu nome, no seu nome. Só não mostrei o carnê da Caixa Econômica para ela. Mas, financiamento. Mas construímos, pagamos, fizemos a casa, mudamos para dentro daquela casa, alegria. Então, a pessoa, às vezes, tem a casinha dela, não tem uma escritura, não pode dar de garantia para melhorar a casa ou para alguma coisa que vai fazer. Então, isso aí nós vamos fazer um programa muito grande. Nós vamos entregar, olha, fora as que tiverem em lugares irregulares, tipo beirada de rio, APPs, essas coisas que não tem como regularizar, mas o resto, Eliane, nós vamos botar quente e vocês lá na Câmara vão cansar de entregar a escritura junto comigo para tudo quanto é bairro que tem. O setor universitário tem um punhado de casinha lá que precisa entregar. Pensa, tem mais de 40 anos e o povo não tem escritura. Nossa, é muito tempo, é uma vida. Exatamente. E aí, falando sobre isso, sobre oportunidades, né? Oportunidades. Isso, para mim, é uma das chaves daquilo que eu quero levar nessa campanha e, posteriormente, em campanha, Mabel. A minha causa é a causa da criança, da mãe e da família. Eu acho que quando você entrega a oportunidade para uma criança, você evita de gastar com saúde, evita de gastar com cadeia, segurança, né? Com segurança, cadeia, né? É isso, e certíssimo. Eu tenho essa visão. Muito e aí, bem. Continuando na questão da oportunidade, eu queria falar com você sobre o esporte. Esporte. Eu acho que não tem nada que resgata mais uma criança, principalmente aquela criança que já está ali na mira de um tráfico, na mira de bandidos, para poder levar eles para fazer esse esporte e, através desse esporte, a gente resgatar essas crianças. Qual é o seu projeto para levar o esporte para essas crianças? E eu tenho um sonho, sim, de levar esse esporte para dentro das escolas integrais, para que essas crianças tenham ali dentro dessa escola, não um dia inteiro, às vezes, sem as atividades que ela precisa para se desenvolver bem. E aí levar uma luta para dentro da escola, uma dança, música, principalmente para essa escola integral, onde a criança fica o dia inteiro ali. Você tem essa visão também? Demais. Escola de tempo integral, nós temos que levar todas para a escola de tempo integral. O Goiânia tem 320 e poucas escolas, considerando os CIMEIs, que só eles são quase 200 e poucos também. Na verdade, nós temos aí 150 escolas de nível fundamental e alguma coisa de EJA. Nessas escolas, nós temos apenas 25 de tempo integral. Nós temos que levar todas as escolas para tempo integral. Eu não sei se nós vamos conseguir levar todas num mandato, mas nós temos que fazer o seguinte, no tempo integral, primeiro, você dá alimentação para aquela criança. Sim. Segundo, você dá o esporte, você não deixa a criança na rua, a mãe fica mais sossegada trabalhando. Você pode ensinar alguma coisa profissionalizante nesse contraturno e você pode fazer o esporte também. E mais do que isso, você pode fazer a lição de casa ali mesmo, quer dizer, a criança vai levar a lição para casa. A criança não vai também, vamos dizer, se perder em coisas erradas, vai aprender informática, vai ter uma formação, começar a ter uma formação profissional. Sim. Então, eu acho super importante. As escolas do SESI e do SENAI, nós temos algumas delas que são tempo integral. Agora, nós estamos lançando uma grande, que são quase 2.000 alunos, toda de tempo integral. Por quê? Porque a criança, cada vez mais, você tendo a tecnologia, você tendo aulas interessantes para ela, você tendo coisa, ela quer ficar na escola. Ali ela tem a refeição de manhã, tem um lanche, tem um almoço, tem outro lanche, e a hora que ela vai embora, como no CIMEI, ela tem uma outra refeição. Então, ajuda os pais, ajuda na economia, ajuda a criança a aprender mais e ela vai desenvolvendo. Ela tem dúvida, está com problema de matemática, já faz a recuperação daquelas aulas de matemática ali. Então, é super importante esse projeto, não só para o esporte, que logicamente é muito importante, mas também para um contexto geral. Aí a criança vai para casa, não tem que pensar mais em estudar. Final de semana não tem que pensar mais em estudar. Ela está estudando tudo aquele horário escolar. E até o que acontece nesses berçários e creches particulares, né? Se a gente trouxer esse modelo, conseguir trazer esse modelo para dentro
do serviço público, é claro que dentro de todas as condições e olhando ali para esses projetos, né, alcança a necessidade das mães e aí a gente consegue levar um serviço muito mais de qualidade para essas crianças. Isso é, os CMEIs e mesmo os SEIs, que são onde vamos chamar assim as creches, a educação infantil, ela é período integral, normalmente ela é período integral. Então, essa sim. Mas quando ele entra no nível fundamental, que ele começa a pegar o primeiro ano fundamental, segundo, terceiro, quarto, que é o que o município tem que fazer até o quinto, então já não é mais já não é mais a escola integral. É essas escolas que nós temos que levar ela cada vez mais integral, nesse mesmo regime que funciona os CMEIs, as creches e tudo mais. Vamos trabalhar firme, vereadora. Vamos. Mabel, uma reclamação que a gente recebeu bastante nas minhas andanças por aí, das mães, é a questão da falta de uniforme. E, conversando com gestores de escola, é o valor pequenininho que recebe para poder fazer a merenda escolar. Tem que fazer quase que um milagre para conseguir colocar essa merenda para atingir todas as crianças. A prefeitura, o seu projeto de campanha, o seu projeto de governo, tem uma solução para isso? Vamos por parte. O uniforme, ele dá uma mesma condição para todas as crianças. Sim. Porque quando você não dá uniforme, que nem esse ano a prefeitura não deu uniforme para as crianças. Tá até começou hoje a dar, em algumas estão sem uniforme até hoje. Aquela criancinha que tem uma roupinha só rasgada, que o tênis dela é feinho, ela vai para a escola e fica, o menino faz bullying com ela, faz Às isso. Às vezes nem o tênis tem, né? Nem isso. Entende? Então, vai num chinelo havaiano, um negócio qualquer. Então, você precisa dar esses uniformes. Então, o uniforme não pode chegar em julho. O uniforme tem que chegar em janeiro, antes de começar as aulas. Esse primeiro ano, talvez a gente não consiga entregar em janeiro, porque nós vamos estar assumindo em janeiro. Sim. Mas nós vamos fazer uma força grande, uma força-tarefa para nós entregarmos aí, pelo menos no primeiro trimestre. Isso. Nos outros anos, nós temos que pegar esse dinheiro, administrar ele bem. O uniforme é uma coisa importante. Uma merenda é importante. A cota da merenda é uma cota que é estipulada, inclusive, vamos dizer, é um próprio dinheiro que vem da educação para esse tipo de coisa. Precisa avaliar. Normalmente é apertado mesmo, sabe? Mas professora de escola, elas fazem multiplicar o pão. É impressionante como elas se viram, elas dão um jeito, elas são criativas e elas fazem. Mas dentro da possibilidade dos orçamentos, é um tipo de coisa que você tem que melhorar. Dá uma merendinha melhor, de vez em quando dá um sorvetinho, dá uma comidinha mais balanceada, Sim. Dá uma carninha melhor. Tal. Então, tudo isso tem que ser bem feito e nós vamos olhar. A educação é minha paixão. Eu, quando fui deputado federal, eu não tinha essa paixão, porque eu mexia muito com infraestrutura e tal. Mas quando eu vim para a presidência da Federação das Indústrias, para o SESI e para o SENAI, eu apaixonei em educação. Então, tudo que nós pudermos fazer para a educação, nós vamos estar fazendo, pode ter certeza, e principalmente essa questão de uniforme, merenda, o livro escolar, esse negócio todo aí para pegar essa nossa garotada, ficar craque. Então, vamos falar de saúde agora. Eita! E tá ruim, hein? Nossa Senhora! O senhor tem andado bastante. Tem andado. Tem visto como as pessoas têm sofrido. Mas eu vou puxar a sardinha um pouquinho para as minhas crianças. Puxa, eu falo minhas também, que eu tenho 3, né? E se eu for eleita, eu vou te falar, vou ter muitos filhos por aí, viu? Você vai juntar com a Carol, minha mulher, que adora cuidar de mulher e de criança, sabe? É, minha paixão. Então eu vou te entregar ela para você. Vou andar de mão dada com a Carol, se Deus quiser. Então vamos falar de saúde. Quando eu era repórter, Mabel, o CAIS de Campinas era o único lugar que atendia urgência e emergência pediátrica em Goiânia. Até fui lá esses dias para trás para ver como é que estava a situação e tem uma plaquinha lá falando de vários lugares que agora estariam funcionando a urgência e emergência pediátrica. Mas eu, como uma boa jornalista, já fui atrás. E não está funcionando conforme está a plaquinha ali. Tem alguns lugares que estão faltando, as pessoas vão lá e fica aquela peregrinação de lugar para lugar até conseguir o atendimento. É verdade. Como que a gente vai conseguir resolver isso? Bom, não é só a falta do atendimento, mas como a condição de atendimento. Eu fui agora recente lá no CAIS de Campinas. Eu fiquei impressionado, decepcionado com aquilo lá. Você viu na ala pediátrica, aquele tanto de mofo que tem nas paredes, no teto. Porta quebrada. A criança... Não, os banheiros das mulheres não tem nenhum que tenha a porta funcionando, tudo quebrado.
a criança chega lá com probleminha de pulmão, você não pode ter ácaro, você não pode ter mofo, essas coisas. Não, os que não têm, pega lá. Porque eu nunca vi um negócio tão relaxado. Isso aí é relaxo. Isso aí é o relaxo, vereador. Isso aí é falta de gestão mesmo. Nós vamos pegar essa parte de saúde. Primeiro, nós vamos abrir todos os CAIs. Os primeiros 100 dias de governo, nós vamos abrir todos os CAIs com atendimento pediátrico 24 horas. Logicamente, você vai ter, nesse atendimento, você vai ter condição de levar a sua criança lá, para a pessoa parar de sair de um bairro longe, ter que ir no Cais de Campinas, ainda passar raiva lá na porta, e quando é atendido numa condição daquela. O dia que eu fui lá, estava faltando dipirona. Olha, dipirona. Falta dipirona. Se estava faltando dipirona, imagina o resto, entende? Faltava aquela bolsinha de soro de 100 ml, que é quando você tem que diluir um remédio, sim, você põe na bolsinha e dá ele na veia da pessoa. Não tinha também. E não tinha uma série de coisas lá. Então, o que acontece? Nós temos que pegar com seriedade essa parte de saúde. A pessoa que vai ser meu secretário de saúde, eu já conversei com ele, ele garantiu que nos primeiros 100 dias, nós vamos abrir todos os CAIs com pediatria. Eu não estou falando que eu vou abrir todos os CAIs 24 horas, não é o CAIs inteiro. É a parte de pediatria. Nós vamos ter uma abertura da parte de pediatria com remédio, com a coisa funcionando, entende? Aí, na sequência, depois dos 100 dias, que é um choque que nós vamos dar nessa parte de pediatria, então aí sim, nós vamos pegar alguns postos de saúde e começar a reconstruí-los, fazer uma série de projetos, porque tem dinheiro para fazer isso, reformar alguns, outros não tem nem jeito de reformar. Você pega o lado, por exemplo, da Vila Pedroso, desse tamanhozinho, um lugar alugado, desajeitado, não tem nem jeito de fazer reforma naquilo, e lá tem um terreno para fazer um novo, bem arrumado, excelente. Entende? Então, tem dinheiro federal para fazer isso e nós vamos fazer. Meu secretário de saúde é um cara que conhece muito disso. Vamos fazer uma série de projetos, vamos dar. Acho que isso você não consegue de um dia para o outro. Não, mas nós vamos acelerar, mesmo essas porcarias que estão aí, ou pelo menos dar uma arrumada nelas, ter o médico lá dentro, ou a enfermeira, ou o que for o profissional que precisa estar lá dentro, ter os remédios, para que a gente possa, a pessoa ir lá, ter uma dipirona, pelo menos, para dar, entende? Então, isso daí, nós vamos ter muita atenção. Vamos ter praticamente 5 áreas que eu vou cuidar diretamente, vai passar por mim, todo dia. Saúde é uma delas. Eu quero entender muito a saúde. E depois é o seguinte, Goiânia nós vamos dividir em 7 ou 8 regionais, administrações regionais. O administrador regional ele vai ser uma pessoa que, primeiro, não é político e não será político. Não será, compromisso, assinado. Segundo, uma pessoa que goste e atenda o vereador. Ele tem que gostar de política para atender as pessoas que são da política. Terceiro, ele tem que ser um bom gerentão. Então, a parte de saúde vai ficar também, em cada regional, ela vai ficar embaixo do administrador. Por quê? Eu não quero saber se o posto de saúde está faltando médico. Está com muita falta, está com isso, está com aquilo. Então, os administradores têm que se virar. Eu não quero ver luz queimada na cidade. Então, nós vamos medir administração por administração. Eu só sei administrar por comparação. Uma região boa e uma região ruim porque se o administrador é ruim, então ele não serve. Se administrar a cidade como ele é feita hoje, tudo junto, você saiu com uma máquina lá da CEINFRA ou da Comurg e vai lá no Parque das Laranjeiras com ela, demora 2 horas para a máquina chegar lá. Aí o camarada trabalha um pouquinho, almoça, trabalha mais um pouquinho, 2 horas para voltar. Não rende. Não rende, entende? Então, essas coisas têm que estar regionalmente, nós vamos estar localizando essas administrações regionais que vão ser encarregadas para que a escola funcione, para que o bebedouro esteja funcionando, para que a sala de aula esteja reformada, junto com a diretora, se faça isso. Então, é como se fosse 7 ou 8 cidades menores, mesmo assim, se é de 200 mil habitantes cada uma. Mas ela vai funcionar de um jeito diferente. Então, saúde, você pode ter certeza que no primeiro ano nós vamos dar uma mudada boa. Pegada. Agora, pediatria, nos 100 primeiros dias nós vamos botar ela de pé. Não, bom demais. E lixo. Lixo. Era a minha próxima pergunta. Meu Deus do céu. Mas o lixo tem uma vantagem, cara. Ninguém pode reclamar que não tem lixo. Na cidade tem lixo para todo mundo. Socializou o lixo. Meu Deus, que não, coisa. Mas eu não quero essa socialização, não. Pois é.
Então é o seguinte, ó, nos 100 primeiros dias também, nós vamos fazer um grande mutirão. Então você pode prender esse cabelo bonito seu aí, faz um rabo, um coque nele, bota uma botina no pé, uma calça jeans. Nós vamos fazer mutirão de final de semana, o prefeito vai estar lá também. E nós vamos fazer os mutirões para dar uma limpada. Nós vamos dar uma faxina nessa cidade, uma limpada para valer. População ajudando. Outro dia eu estava lá no Recanto do Bosque, olhando lá um lixo que está numa praça, lá um negócio horrível, eu olhando assim com a mão na cara. Um carroceiro passou e falou: ô, Santo Mabel, tá enrolado com esse lixo aí. Falei: não, nós vamos levar esse lixo embora aqui. É só no dia seguinte que eu for eleito, nós vamos começar os mutirão a fazer lixo. Vamos precisar de todo mundo. Você vem com a sua carroça aí para carregar o lixo, ou vem mesmo, eu e meu cavalo vamos estar aqui junto com você. Vamos, você vê que a população quer. A população quer esse movimento, né? Entendeu? A população quer voltar a ficar apaixonada por Goiânia. Exatamente, é isso que nós vamos fazer. Precisa. Por isso nós vamos fazer uma Goiânia, que não é Goiânia para automóvel, para caminhão, para viaduto, fazer Goiânia para a gente, para as pessoas. Sim. Goiânia gostosa. A mãe vai lá no posto de saúde, ela é bem tratada. E nós temos que melhorar a qualidade também, a compreensão, o treinamento do servidor. A mãe chega lá no posto de saúde, você é mãe, você sabe, menino só fica doente à noite. É impressionante quando 7 horas da noite começa a dar febre em menino. Chega no posto de saúde, a mãe já está abalada com aquele menino doente. Aí chega lá alguém com a cara feia, fala: senta aí, ó. Não é assim. Peraí, a gente tem que ir organizando para atender bem as pessoas. Nós temos que fazer uma cidade humana, uma cidade que quem está ali, se não gosta de atender gente, não fica ali. É simples assim. Você quer ficar brava com o cara por quê? Você está de mau humor por quê? Você está numa função que tem que atender as pessoas. Sorria, atenda, aquela mãe está chegando, dá um copo d'água para ela, faz ela sentar. Essa profissionalização é importante demais. Porque é uma oportunidade que o servidor tem ali de estar se melhorando como profissional. Exatamente. Quem não quer? Às vezes só falta mesmo a informação, a oportunidade. Agora, se a pessoa não quer trabalhar na linha de frente, a linha de frente a pessoa tem que ter bom humor, porque ali chega tudo que eu tenho problema. E a pessoa chega estressada. Aquele é o maior problema da vida dela e do mundo para ela, é aquela criança dela doente. Agora, isso quer dizer que não é? O médico chegou, não. Senta aí, se quiser, senta, se não quiser, vai embora. Não, é assim. Isso. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, um acolhimento melhor, instalação melhor, a pessoa chegar lá e saber que ela vai ser bem acolhida, quer tomar água, tem copo, que nem copo está tendo para tomar água. Então, é esse tipo de coisa, vereadora, que nós vamos trabalhar de uma forma, assim, também é que eu falo, a cidade para as pessoas, entende? A cidade gostosa. Goiânia para os goianienses. Goiânia, né? Para os goianienses com muito amor. Amém. Eu quero falar, você falou de profissionalização, me lembrou de um projeto que eu tenho para colocar em prática, e eu quero saber se eu vou ter o apoio da prefeitura nisso. Vamos lá, manda aí. Olha só. Probleminha ou problemão, chama o Sandrão. Aí. Falando sobre profissionais da educação, né, os pedagogos, os profissionais da educação, que precisam se atualizar em relação a esses casos, né, os casos que têm cada vez mais aumentado do espectro autista. Não adianta só a gente colocar ali uma pessoa que não tem conhecimento nenhum para lidar com aquela criança, com as necessidades especiais que aquela criança tem. Então, eu tive até uma ideia, em parceria com outras pessoas que estão me ajudando na campanha. Por que não eu, como vereadora, sendo eleita, vou atrás de emendas parlamentares para a gente mandar lá para o UFG, organizar cursos, congressos que a gente possa colocar esses profissionais da educação municipal para que eles façam isso, porque os cursos realmente que tem por aí são cursos muito caros. E a gente corre atrás de emenda parlamentar, a UFG ajuda a gente nisso, a prefeitura ajuda, o Estado ajuda e a gente entrega essa profissionalização para os professores. Capacitação. É a minha experiência. Eu venho do SESI, do Senai, que lá nós vamos fazer uma capacitação. A nossa rede, a gente tem capacitação constante. Eu acho que essa capacitação ela é muito importante. Como você disse, nós temos uma criança com aspecto autista em cada 35 crianças, então é um número alto. E que precisa serem cuidadas e precisam de tratamento multidisciplinares para que elas possam evoluírem. Nós temos 3 centros aqui que fazem esses tratamentos públicos e são poucos, é muito pouco perto do que precisa. Eu tenho conversado muito esse assunto, tanto com educadores, com pais, como mães de crianças que possuem, essas crianças que são diferenciadas. Nós precisamos realmente
eu não tenho, para te falar a verdade ainda, um conceito 100% formado qual é o melhor caminho a ser seguido. Eu estou conversando bastante, mas eu tenho uma coisa certa, é que nós precisamos fazer diferente. Sim. Entende? Então, vamos trabalhar diferente nisso daí. Eu acho que é importante essas emendas para serem colocadas nessa linha, eu acho que é muito importante. Eu concordo, sim, que é muito importante. Ontem até eu estava com uma mãe de 4 autistas. Ela mora em Goiânia. Deus. A luta dela é grande. E aí, quando eu perguntei para ela assim, mesmo diante de tanta luta, eu vi naquela mulher, no olhar daquela mulher, que quando você pergunta para ela qual é o maior sonho dela, não é nada material, não é nada palpável, talvez. Ela me respondeu que as leis saiam do papel. Que ela tenha condição de dar tratamento aos filhos dela, um diagnóstico mais precoce. E eu acho que a gente tendo esse olhar, sabe, para essas crianças, para essas famílias, para essas mães, é ideal. É importante. Isso é importante na Câmara ter alguém com esse pensamento, talvez tenha outros vereadores que possam também ter. Sim, e a gente criar um trabalho importante nesse sentido. Quanto mais você tem profissionais que sabem mexer com essas crianças, maior é a possibilidade de recuperação, de uma vida melhor para elas. Então, não tenha dúvida que é um trabalho que só tende a aumentar, entende? Que tem aumentado demais. E nós sabemos que nós temos aí um número de crianças que ainda não estão diagnosticadas, apesar de aparentemente já saber que mas não estão oficialmente diagnosticadas. Sim. Então não pode ser tratadas. O diagnóstico mais precoce é importante. Com certeza. Mais alguma coisa que o prefeito quer falar? Já tô profetizando. Profetiza aí. Vamos profetizar, já é o meu prefeito. Você é minha vereadora. Anne, uma coisa importante é o trânsito, mobilidade. As pessoas hoje se irritam, ficam muito tempo no trânsito. O trânsito de Goiânia, os ônibus andam a 11 km por hora. Nós precisamos fazer andares a 25, que seria um número maior. Então, você tem uma necessidade de muito mais carros, quer dizer, muito mais ônibus, para atender a mesma demanda. Então, em horários de pico, isso aí trava tudo. Então, as pessoas, os ônibus não chegam. Por isso, o ônibus demora. Não demora. Se você tem um engarrafamento lá em Aparecida de Goiânia, ele acaba vindo refletindo aqui no centro. Ou aqui no centro você tem um problema, você vai até lá no terminal do Garavelo, vai acontecendo o problema de acumular. BR-153 e Marginal, que o diga, né? Isso. Quando trava ali... Isso. Então, esse tipo de tratamento nós vamos dar no trânsito. Nos 100 primeiros dias, também que eu tenho vários planos para 100 primeiros dias, mas nos 100 primeiros dias nós vamos dar uma desentupida nas artérias principais de Goiânia. Você pega uma T9, você pega uma Mangalô, uma T63, uma 24 de outubro, são vias que precisam de ter um tratamento especial. Então, algumas coisas que eu fui aprender lá fora, e aprendi no Google, aprendi na Nokia. Nós vamos pegar todas as motos, porque, presta atenção numa coisa, Goiânia tem 2.555 quilômetros de vias de ônibus, de linhas de ônibus. Disso daí, 255 são artérias principais, que são essas ruas, essas avenidas que eu estava te falando. As outras é que nem uma veinha no braço. Uma veinha do braço entupir, ela dói um pouquinho, mas não vai criar o problema. Agora, se pegar a sua aorta e ela entupir, você está morto. Vai dar ruim. É o que acontece em Goiânia. Então, nós vamos pegar todas as motos e vamos permitir que elas andem nos corredores de ônibus. Todas as motos vão poder andar no corredor de ônibus a partir do dia 2 de janeiro. Nós vamos dar mais segurança ao motociclista. Ela não atrapalha o ônibus, porque ela anda mais rápido do que os ônibus. Ela não atrapalha os ônibus e elas vão andar. Isso, no trânsito, na proporção de carro e moto que tem em Goiânia, ela vai adiantar 12% a velocidade dos carros. Então, um ônibus que anda hoje a 11 km por hora, ele vai passar a andar a 12,5, quase 13 km por hora, só tirando as motos. Os carros, da mesma forma, que andam a 13 km, vão estar andando a 14,5 por aí. Segundo, nós vamos permitir que a pessoa parou no sinal vermelho, está na faixa da direita, não vem carro e não tem pedestre atravessando, ele pode fazer a conversão do sinal vermelho à sua direita. Por quê? Ao ele fazer essa conversão, ele sai lá na frente e o próximo sinal está aberto. Porque como para hoje? Para todo mundo aqui. Aí abre o sinal, os caras saem e viram para a direita. O próximo sinal está fechado. Lógico que se abriu daqui, vai fechar o de lá.
aí para outra vez lá. Entende? Então, isso aí vai atrasando. Aí os carros que abriram o sinal, depois abrem o sinal, está tudo empaçocado outra vez. Entende? Já pega aquela bolsa cheia. Enquanto você pode fazer isso, você vai... o sinal aí tem 40 segundos, 45 segundos. Naquele momento, quantos carros vão virar à direita, quantas motos vão virar à direita e vão passar no próximo sinal que está aberto. E vão passar no outro sinal que está aberto e vão embora. Vai então, seguindo. Quando aquele sinal fechar e esse aqui abrir, esse pessoal todo, o pessoal que não conseguiu virar ou segue reto, mas não enche aquela bolsa, aquele bolsão antes do sinaleiro. Quando a próxima turma que abrir o sinal, o outro vier, está pronto. Então, ela caminha, anda as vias muito mais rápido. E a onda verde isso daí também nessas artérias é importante, isso. Né? Mas a onda verde não consegue fazer agora. Estou te falando de 100 dias isso. Eu vou andar 30% mais rápido em 100 dias. Os ônibus vão andar quase 14 a 15 quilômetros por hora. É o que é 30% mais rápido. A viagem vai durar 30% a menos. Quem gasta 1 hora vai gastar 40 minutos. É muita coisa. E os carros também vão andar mais rápido. Ao invés de dar 13 quilômetros, eles vão chegar a 17. Também você economiza muito tempo. Então, eu vou pegar, por exemplo, avenidas. Tem a Avenida 136. Meu escritório fica lá, chama New York. Na Avenida 136, em frente do meu escritório, tem um estação na rua marcando um ponto de táxi na avenida. Você já foi na Avenida Paulista, em São Paulo, ou qualquer avenida grande, numa cidade dessa, ponto de táxi... Não, ponto de táxi fica na rua lateral. Na rua lateral. E não na avenida, mas aqui em Goiânia fica na avenida. Então, aquilo ali tira uma faixa de trânsito, quando devia dar 3. Outra coisa que se faz aqui, você vai ver que muitas avenidas, eu de tanto reclamar, estão melhorando. Muitas avenidas que você tem a faixa da direita pintada bonitinha, depois tem uma faixa grande, a faixa da esquerda. Tem uma faixa grande, só tem 2 faixas. Sim. Uma pequena e uma largona. Uma largona que poderia ser... Tinha que ser 3. Sim. Como o cara daquela largona, ele não fica na faixa dele, fica zanzando no meio da rua ali. Nem para cá, nem para lá. Então você não consegue fazer as 3 andares. Aí, como tinha aquele ponto do táxi, os carros começam a parar e estacionar naqueles lugares. Tem que proibir de estacionar isso daí. Não vai ter estacionamento nas vias principais. Você tem que fazer os estacionamentos na calçada. Como na calçada? Eu vi na Alemanha, você recua a calçada um pouco e o carro para dentro da calçada. Com isso, não tira o espaço do pedestre e, ao mesmo tempo, alivia aquele trânsito de uma forma bem substantiva. Então, nós temos que rodar as artérias, porque as artérias estando desentupidas, é assim que nós vamos fazer nos 100 primeiros dias. Depois, já vai vindo a engenharia de trânsito, os sinaleiros inteligentes, o sinaleiro que detecta se tem carro, não tem carro, abre, modifica, faz uma coordenação de trânsito melhor, o software que você coordena todos os sinaleiros. Então, é você usar a tecnologia que tem hoje de sobra para fazer. Se você tem um ônibus atrasado fora da linha, ele pode ser privilegiado por semáforos. O trânsito está calmo, o semáforo identifica que o ônibus está chegando, que está atrasado, ele abre para aquele ônibus passar, entendeu? Então, você traz ele para dentro da linha outra vez. Uma série de coisas que vão ser feitas no trânsito de uma maneira geral. Outra coisa, os terminais têm que ter bicicletários cobertos, arrumados. O cara tem que sair da casa dele e ir até o terminal de bicicleta, onde é possível. Lá ele guarda a bicicleta dele num lugarzinho coberto, com uma trancazinha, pega o seu ônibus e vai embora trabalhar. Então, evita, às vezes, até dele andar de moto ou andar de carro, porque a moça lá de casa, outro dia, falou para mim, seu Sandro, eu preciso comprar um carro. Eu falei, mas, filha, carro é uma família, como é que você vai comprar um carro? Ah, não, o senhor tem que me ajudar a comprar esse carro, porque eu não aguento mais andar de ônibus. Então, mais um carro que vai uma pessoa que é a secretária lá de casa, entende? Quer ter um carro, porque ela não aguenta mais andar de ônibus pelo tempo de espera, e é uma verdade. Nós conversamos junto com o governador Caiado, junto com o pessoal dos ônibus. Eles querem que a prefeitura faça algumas modificações que vão beneficiar as linhas de ônibus e tudo mais. Eu disse que faria. E se eles trocassem a frota. A frota de Goiânia é muito antiga. Nossa. Então, junto com o governo estadual, nós estamos fazendo um programa para trocar os 1.200 ônibus de Goiânia. Vai se trocar 200 ônibus a cada
6 meses. Em 3 anos nós vamos trocar todos os ônibus. Aí, como eles precisavam de mais coisa, eu falei para eles, só que os ônibus têm que vir tudo com ar-condicionado. O ônibus tem que vir com ar-condicionado, não é aqueles ar-condicionado complicado, não. Os ar-condicionado que você encaixa assim, ó, que nem é um rack. Você bota ele, se ele encrencar aquele ar-condicionado, você arranca ele fora e põe o outro no próprio terminal, porque aí o ônibus não tem mais janela. É tudo fechado. Então não tem como transportar num ônibus desse. Sem então, um ar-condicionado. Eles assumiram esse compromisso. Então, a nossa frota nos próximos anos vai ser trocada toda ela. Então, anda mais rápido. Nós esperamos atingir os 25 quilômetros dentro de 1, 2 anos, sei lá, 3 anos. Então, atingindo 25 quilômetros, tudo com ar-condicionado e tal, muita gente vai andar de ônibus, porque vai gastar menos da metade do tempo que ele gasta hoje para ir trabalhar. Então, vai ser mais fácil. E, por fim, uma das coisas que nós vamos fazer, você conhece Goiânia bem, lá da região noroeste, nós temos a Goiás Norte. Nós vamos fazer o prolongamento da Goiás Norte até o Primavera, o que facilita quem vem de Goianira ter mais uma alternativa para entrar. E depois, nós não queremos só ir lá no Primavera para buscar o povo de Primavera para trazer para Goiânia, nós queremos aproveitar a abertura dela. E nós estamos negociando com aqueles loteadores, eles vão fazer a avenida, não sou eu que vou pagar, não, que não tem dinheiro. Eles vão fazer a avenida e nós vamos negociar com eles e eles vão ceder algumas áreas lá para que a gente possa fazer alguns distritos industriais. Então, para aquele povo da Noroeste não vir trabalhar em Goiânia, mas ir no ônibus que está indo lá buscar mais gente, entende? Então, é você fazer as coisas ficarem mais perto dos bairros. Da mesma forma, em bairros, a prefeitura tem um mundo de área solta por aí. Eles queriam vender área esses dias, eu fui contra, criei caso lá. Eu também criei caso. Pois é, então nós derrubamos aquilo lá. Então, nós vamos fazer nos bairros, assim, alguns galpões, 3 mil metros, 5 mil metros, colocar confecções lá dentro, pequenas pessoas trabalharem, para que nós possamos conserto de moto, fazer uma série de atividades dentro desses lugares, para aquela população local ter como trabalhar ali. Aí você já tem um centrinho de treinamento, que treina aquela mão de obra também. Então, nós temos que trabalhar facilitando a vida das pessoas. Com certeza. Entende? É por aí que nós vamos resolver esse problema do trânsito. Eu tenho um projeto, não me lembro, tô cheia das ideias. Eu tenho um projeto, Mabel, que eu não me lembro em qual gestão, que os parques de Goiânia foram tomados pelas academias dos idosos. E aí depois começaram a vir os parquinhos dos cachorros. Até lá perto de casa, inclusive, tem uma pracinha que tiraram o parquinho das crianças e colocaram um parquinho para os cachorros. Nada contra cachorro, tem 3. Amo cachorro. Mas, coloca para as crianças também. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. E vi que existem brinquedos inclusivos, em que uma criança, por exemplo, que usa uma cadeira de rodas, ela pode ter um balanço adaptado para balançar. Okay. E eu queria muito trazer isso para Goiânia. Eu vou só te mostrar as fotos para você ver, que aí você me dá uma opinião. Olha só. Pode que legal, hein? Vê, muito legal. Vai ter um balanço aí. Olha só. Olha, sobe com a cadeira no balanço, olha aqui. Muito bacana. Isso já existe em algumas capitais brasileiras. Excelente. Por que não a gente tornar a Goiânia uma capital inclusiva, né? Aliás, nós sempre trabalhamos lá na FIEG, na Federação das Indústrias, que eu estava presidente lá, nós temos trabalhado muito com inclusão. Tanto que lá nossa comissão lá de Relações do Trabalho, ela chamava Conselho de Relações do Trabalho, CRT. Nós pusemos o I, Conselho de Relações do Trabalho e Inclusão. Legal. Exatamente para muito importante também, como a questão dos autistas, ou das pessoas que têm algum tipo de doenças especiais, então, nós precisamos também trabalhar essas pessoas que precisam ser incluídas. Vamos embora lá. Quem pode ajudar a gente muito nisso daí é a Clara, da Adfego. Você conheceu já a Adfego? Você precisa conhecer a Adfego, se você gosta disso. Mas eu preciso conversar com a Clara, então. Lá é espetacular. Ela deve dar uma orientação nesse assunto aí. Com certeza. Então, minha última pergunta, porque eu acho que seu tempo já deve estar apertado. Pois é. Né? Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Goiânia. Seria possível a gente fazer um cadastro municipal dos professores de esporte para a gente ocupar os lugares que são construídos para o esporte, mas que estão abandonados? Por exemplo, lá atrás do Cais de Campinas tem uma quadra de esportes que está tomada por lixo,
pichação, enfim, um lugar que não é usado para aquele São fim. muitas. São muitos assim, né? Muitos lugares assim. E de repente, se a gente conseguisse, através de verba do próprio Ministério do Esporte, né, que existem alguns programas dentro do Ministério do Esporte, amparado pela Lei de Incentivo ao Esporte, e a gente ocupar esses espaços de forma que a comunidade seja incluída ali. E eu acredito até, Mabel, que se a gente consegue fazer isso, a comunidade não vai se importar em pagar ali um valor menor, sabe? Porque às vezes a pessoa não consegue pagar R$ 200 por mês para fazer uma aula de judô. Estou usando o judô como exemplo só. Mas ela consegue pagar menos. E aí a gente entra com a contrapartida através do Ministério do Esporte. Eu acho que com vontade a gente consegue. Isso, mas o senhor tem mais experiência que eu para falar. É com vontade. Eu não tenho um estudo desse assunto. Eu cheguei na área de esporte, eu aprendi algumas coisas que podem ser feitas, inclusive algumas parcerias. Eu tive lá com o secretário de esporte do governo, Guerra. Tivemos até ontem conversando com ele, e ele deu uma série de coisas que nós podemos fazer juntos, uma série de convênios, que vem dinheiro também do Ministério dos Esportes. Porém, eu não sei te responder exatamente isso agora. Eu só acho o seguinte: um equipamento público que está abandonado, ele deve ser revitalizado. Então, uma quadra, se fizer quadra, porque deve ter criança ali em volta, então nós precisamos revitalizar isso aí. Mas nós precisamos encontrar quem tome conta. A prefeitura não tem capacidade de tomar conta disso tudo. Então, você tem que entregar para o bairro, para uma associação, para os jogadores de futebol, alguém que varra aquela quadra, deixa ela em ordem, não deixa estragar. Quando precisar de uma reforma, chama a prefeitura faz uma reforma aí, sei lá, o cara 3, 4, 5 anos, uma reforma, trocar as telas, alguma coisa parecida com isso. Mas nós temos que ir terceirizando no sentido de que a própria comunidade toma conta daquilo, entende? Pode passar para uma garotada tomar conta da quadra, que eles vão manter ela limpa, dar uma varrida nela e jogam futebol. Porque essas quadras de esporte, elas ficam abandonadas, é pior ainda, porque aí ela deteriora mais ainda. Essas coisas, quando não usa, elas estragam. Então, acho que a ideia é boa, muito boa. Vamos trabalhar nesse ponto. Estudar sobre o assunto. Vamos ver, vamos junto. Vamos junto. E um ponto que você estava falando aqui agora, que você gosta de fazer feira, eu também, nós dois fazer a sua feira, né? Vamos lá fazer uma feira comigo? Vamos lá fazer feira com você. Bora. Eu faço feira ali no setor Jaó com Santa Genoveva, tem uma feira lá. Eu sei lá. Dia de quinta-feira. Lá perto do Poço Carreteiro. E eu tenho menino demais, não sei se eu já te contei, eu tenho 3. 3. Leva meninos. Esses meninos. E come. Época de férias. Nossa. Vou levar uns netos que eu tenho também, nós vamos juntar logo uns meia dúzia de meninos. E aí a feira lá é boa, menina. Bora fazer uma feira comigo. Mas então, assim, é o encontro com feira, viu? Com carrinho de feira e tudo. Porque eu já aproveito e faço 2 coisas. Pré-campanha. Vamos lá fazer a feira. Mas a feira eu tenho uma preocupação grande, que é a regularização desses feirantes. Nós precisamos dar condições de todos serem regularizados. Eu, como venho do comércio, meu pai é comerciante, eu sou, meus filhos são. Então, a gente quer ver esse povo bem abrigado. Nós temos que olhar essa condição da feira. E um dos pontos principais em feira, você não vai acreditar, eu entro na ponta da feira, saio na outra ponta, a reclamação da feira inteirinha. O que é? Banheiro. Não tem banheiro. Nós vamos fazer os banheiros, nós vamos fazer igual tem a Aparecida de Goiás. Já viu os banheiros de Aparecida? Já. As carretinhas, chique, custa 150 mil cada uma daquela. Mas nós vamos fazer. Não tem condição de uma mulher que vai na feira, principalmente as mulheres, ela trabalhar e não ter um banheiro. Então, vamos fazer aquelas carretinhas bacaninhas, são de 4 banheiros, 2 masculinos, 2 femininos, limpinho, cuidado, com trailer que alguém busca, aquilo ali, às vezes uma empresa pega para fazer bem feito, e a gente pode exigir, mas tem que ter condição, entende, de ter um banheiro. Concordo. Tem feiras muito compridas, a feira da Vila Nova é muito grande, a do Guanabara é grande, tem tantas outras grandes aí, que às vezes você precisa até colocar 2, porque ela fica mais distante, mas precisa achar direitinho. Mas banheiro em feira, nós vamos tirar aquela lixaiada daqueles banheiros químicos. Tem os banheiros que, primeiro que eles não levam. Então o banheiro, aí eles botam o banheiro na sexta-feira, numa feira para domingo. Coloca na sexta e larga lá. O cara já suja, bagunça e tal. A hora que chega no domingo, aquilo está
uma nhaca. tristeza, uma nhaca, exatamente. Então nós temos que trabalhar e vamos trabalhar forte em cima desse assunto de banheiro, tá? Isso daqui, eu não vou dizer que vai ser feito nos 100 primeiros dias, porque não dá tempo É um e não é investimento grande. e não tem toda essa urgência. Mas nós vamos dar uma arrumada nessas feiras. Vocês vão ajudar nisso daqui. Nós vamos facilitar. As pessoas têm o seu direito, ela paga a sua taxinha, tem o seu lugar na feira certo, e a gente tirar... Existe uma máfia dentro desse negócio de feira, que você não sabe o tamanho que é. Mas devagarzinho nós vamos romper isso daí, vamos dar uma condição melhor para a feira. Com certeza. Muito obrigada, estou muito Amém. feliz. Obrigado isso aí. você, é uma alegria participar com você. Foi um bate-papo dos melhores possíveis. Espero que quando você virar vereador, você vai lá conversar comigo nesse mesmo tom. Não chega lá querendo chutar a minha Chega mesa. batendo na não mesa, chega não. batendo. Falou, ai, mas você era mansa, agora ficou Uai. brava por quê? Mas tudo bem. Não, nós seremos muito amigos. Vamos romper muita sim, coisa, Nosso muitas coisas. juntos. princípio é o mesmo, nós somos de bons princípios, nós queremos as coisas funcionando. É servir mesmo a população Isso. e encontrar nisso o propósito da vida da gente. Exatamente. Vamos embora. Então, bora. Tamo junto. Obrigado.